Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Números em Rede. Eu sou o professor Jimmy Cavalcante e esse vídeo é a parte número 3 da nossa série de conjuntos numéricos. Fica ligado que tem muita coisa boa pra gente estudar hoje, tá bom? Pega o caderno, toma nota e não esquece, clica aqui e se inscreve no nosso canal e clica no sininho para ativar as notificações, tá bom? Bons estudos! Que é a terceira parte da nossa série de conjuntos numéricos, nós seremos apresentados a um novo tipo de conjunto. Com a necessidade de se representar partes de algo inteiro, foi que surgiram as frações. E as frações, juntamente com os números inteiros, formam o que a gente chama de conjunto dos números racionais. De uma maneira formal, matematicamente falando, nós podemos dizer que todo número que pode ser representado, que pode ser escrito em forma de fração, ele constitui um número racional. Então nós podemos representar esse conjunto com a letra Q. Q, que é a inicial da palavra quociente. E quociente vem justamente de razão, de divisão, tá bom? Então, os números racionais podem ser representados formalmente da seguinte maneira. São todos os elementos x, tal que x é igual a A sobre B, é um número no formato A sobre B, onde os elementos A e B pertencem ao conjunto dos números inteiros e o elemento B ele é diferente de zero, ou seja, numerador e denominador são números inteiros, mas o denominador precisa ser um número diferente de zero. Quando a gente estudou o conjunto dos naturais e dos inteiros, a gente se deparou com um problema muito simples. Como dividir 5 para 2? Nós percebemos que não existe solução para esse tipo de cálculo, nem nos naturais e nem nos inteiros, mas nós encontramos sim solução nos números racionais. É interessante perceber que as operações são possíveis serem feitas nesse conjunto. Então, para qualquer que seja, para todo valor de mn pertencente aos racionais, então se nós temos dois números racionais, nós podemos realizar a adição e encontrar um número racional. Nós podemos realizar a subtração e o resultado vai ser um número racional. Nós podemos fazer a multiplicação de dois números racionais e vai dar um número racional. E nós podemos fazer a divisão de dois números racionais e vai dar um número racional. Lembra que nós falamos que um número racional é todo aquele que pode ser escrito na forma fracionária, todo aquele que pode ser escrito na forma de razão, desde que o denominador seja um número diferente de zero. Então, desde que n seja diferente de zero, então toda divisão ela é possível e gera também um número racional. Vamos pensar agora em alguns números e identificar se eles são racionais ou não. Por exemplo, será que o número 2/5 é um número racional? A resposta é sim. Se é uma fração, então é um número racional. Agora, e 0,1? 0,1 é um número escrito no formato decimal. Será que a gente consegue representar 0,1 em forma de fração? Bom, 0,1 é um décimo. E um décimo pode ser escrito como 1 sobre 10. E uma dízima periódica, será que ela é um número racional? Por exemplo, 0,333. Bom, toda dízima periódica ela é resultado de uma fração que a gente chama de fração geratriz. Então, fração geratriz é a fração que gera, que dá origem a uma dízima periódica. 0,333 é o resultado da divisão do quociente de 1 por 3. Portanto, dízimas periódicas também são números racionais. Então fica com isso. Para você saber se é racional ou não, basta pensar. Se eu posso transformar em fração, então é um número racional. Nós vamos ver que existem números decimais que não podem ser escritos em forma de fração, tá bom? Que são chamados números decimais infinitos e não periódicos. Aqui a gente diz que é uma dízima periódica porque existe um elemento, um período de repetição.
aqui nós temos o período 3. Então 3 é esse período, é esse elemento da repetição. É uma dízima periódica. É um número decimal, infinito e periódico. Já os números decimais infinitos e que não são periódicos, a gente vai falar melhor na próxima aula. Para a gente finalizar aqui, é importante nós entendermos a relação entre os conjuntos que a gente já estudou até aqui e também conhecer alguns subconjuntos. Então, nós iniciamos o nosso estudo com o conjunto dos números naturais, que nós vimos que é um conjunto que está contido em um outro conjunto, que é o dos números inteiros. Nós temos aqui o zero e os positivos, expandimos para os negativos e, por sua vez, os inteiros, juntamente com as frações, constituem o conjunto dos números racionais. Logo, podemos dizer que n está contido nos racionais, os inteiros estão contidos nos racionais, da mesma forma que eu posso dizer que os racionais contêm n e que os racionais contêm z. Certo? Se você, por exemplo, vê em alguma questão o conjunto Q seguido de um asterisco, você vai lembrar que todo conjunto numérico acompanhado de um asterisco está dizendo que naquele conjunto o zero, o elemento zero, o número zero não faz parte. Tá bom? Assim como a gente pode ter também outros subconjuntos, tais quais Q+, que são todos os racionais não negativos, ou Q-, todos os racionais não positivos, tá bom? Enfim, existem ainda outros conjuntos numéricos e fica ligado aí nas próximas aulas. E aqui a gente encerra mais um vídeo, mas fica ligado na parte 4, onde nós vamos estudar o conjunto dos números irracionais. Até lá!